Então, queridos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Essa noite o trecho de versículos 1 a 13. Se alguém precisa de Bíblia, o Leonardo pode nos ajudar com isso. Se você está nos visitando, precisa de uma Bíblia emprestada, basta levantar sua mão onde quer que você esteja e nós podemos ajudá-lo com isso. Alguém? Não? Ok. Evangelho de Marcos, continuando nossa jornada, versículo a versículo através desse Evangelho, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Eu quero chamar essa reflexão de a urgência da missão. Eu quero que essa frase esteja na sua mente quando você pensar sobre tudo aquilo que nós vamos refletir essa noite a partir da palavra, a urgência da missão. Marcos 6, a partir do 1 até o 13, diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vamos orar uma vez mais? Deus, que essa Tua palavra, que é poderosa, Pai, possa nos transformar ainda mais essa noite. Nós não estaríamos aqui se nós não crêssemos no poder das Tuas Escrituras. Nós não estaríamos aqui se não crêssemos no poder transformador do Teu Espírito. E não estaríamos aqui se não crêssemos no Teu amor por nós, na Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Portanto, eu peço que o Senhor ignore as nossas falhas, as nossas limitações, a começar por mim, de modo que o Teu Espírito possa ministrar nas nossas vidas e o Cristo possa realmente aparecer e encher esse lugar com Sua glória. Assim te pedimos, oramos no nome de Jesus. Amém. Então, nas últimas semanas, através do Evangelho de Marcos, nós vimos uma sequência que demonstrou a autoridade de Jesus Cristo. Demonstração de autoridade sobre a criação, quando Ele aquieta os ventos, os mares e a tempestade. Demonstração de autoridade sobre o mundo espiritual, quando Ele lida com um endemoniado da região de Gadara, o endemoniado gadareno, e Ele traz aquele homem de volta à sua dignidade a despeito da sua realidade. Porque ele era um homem conhecido e conhecido pela sua possessão demoníaca. Ninguém podia com ele, ele vivia nu, ele vivia em cavernas, em sepulcros, na verdade, e vivia marginalizado, à margem da sociedade. Jesus chega e liberta aquele homem, demonstrando sua autoridade também sobre os demônios. Jesus demonstra sua autoridade sobre as doenças. Ele cura a mulher com fluxo de sangue. E Jesus demonstra que possui autoridade, inclusive, sobre a morte. Quando na filha de Jairo, ele diz: menina, levante-se. E aquela menina estava morta, nós sabemos a partir do texto. De modo que todos ficam maravilhados com o poder de Jesus diante de todas essas coisas.
E quando Jesus faz tudo isso, e porque Jesus faz tudo isso, não é difícil de imaginar que agora não há contestação sobre o seu ministério, não é verdade? Então Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, agora ele está fazendo a volta, ele passa por Cafarnaum, até que ele vai chegar até Nazaré. Quando o texto diz que ele vai para sua casa é Nazaré, Jesus de Nazaré. É dali que ele vem, é ali que ele foi criado. Nós sabemos que ele nasce em Belém, mas cria-se em Nazaré e fica conhecido por essa cidade. Então você imagina que Jesus ele vai voltar para sua casa, Jesus ele vai voltar para o seu lar, Jesus ele vai voltar para os seus. E depois de tantas manifestações inquestionáveis de poder e autoridade, repito, seria fácil de imaginar que Jesus não teria qualquer problema com incredulidade, mas não é isso que acontece. Porque o nosso texto vai dizer que ele sai dali, ele vai para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Versículo 2 diz que quando chegou o sábado, ele começa a ensinar na sinagoga, e preste atenção, muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde é que vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres, ou seja, não há dúvida quanto aos milagres. Eles perguntam, e esses milagres, como é que ele faz esse tipo de coisa? Eles reconheceram que estavam diante de alguém extraordinário, não é alguém comum. Não é mais um mestre em Israel, é alguém completamente diferente de quem eles já haviam visto, ouvido, presenciado e testemunhado. Mas, a despeito de tudo isso, eles se perguntam, mas espera aí, não é esse o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco todas as suas irmãs? E aí o texto diz que eles ficam escandalizados por causa dele. E Jesus diz, somente em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Independente daquilo que eles viram, independente daquilo que eles ouviram, independente dos milagres testemunhados, a dureza do coração deles é tão grande que essa dureza se sobrepõe a uma realidade inquestionável. E por quê? Porque Jesus era familiar demais para eles. Porque Jesus era conhecido demais por eles, ao menos na sua humanidade. Quando o nosso texto diz, não é esse o carpinteiro, note as palavras bem escolhidas aqui, filho de quem? De Maria. Porque qual era o burburinho em Nazaré sobre o nascimento de Jesus? Você se lembra, está no relato do nascimento dele. José e Maria não tiveram relações sexuais enquanto noivos, mas Maria se acha grávida. José pensa, como homem bom que era, temente a Deus, ele pensa, eu não vou fazer nenhum alarde, mas eu vou repudiar essa mulher, eu não vou me casar com ela, porque eu sei que esse filho não é meu. Eu não vou expor essa mulher a uma vergonha pública, mas eu não vou me casar com ela, porque se antes do casamento ela já lida comigo com infidelidade, imagine depois. Mas o anjo aparece a José, você conhece a história, fala, José, não faça isso. Quem concebeu foi o Espírito Santo, Maria carrega o Filho de Deus no seu ventre. José entendeu isso, mas você acha que o povo entendeu isso? Entendeu nada. Quando eles dizem, não é esse o carpinteiro, o que eles estão dizendo é, até outro dia esse menino aí não estava trabalhando na oficina? Nós não conhecemos esse rapaz? E quando eles dizem filho de Maria, eles querem dizer exatamente isso. Não é o filho bastardo que o José ajudou a criar? Porque esse era o comentário em Nazaré. Essa era a história que circulava por lá. Que José assumiu uma bronca que não era dele. Lembre-se também de Marcos 2, quando Jesus está ali em uma casa e ele cura um paralítico, e até a mãe e os irmãos de Jesus vão até lá, batem na porta, por quê? Porque eles achavam que Jesus estava fora de si. Então quer dizer, agora a família de Jesus, ou boa parte dela, parecem que creem em Jesus como o Cristo, mas não foi assim desde o princípio. Jesus já havia iniciado o seu ministério e ainda havia questionamentos. A Maria é aquela que logo no primeiro milagre de Jesus, endossa Jesus para aqueles que estão ao seu redor, quando ela diz aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Lembra? Nas bodas de Caná, quando Jesus transforma água em vinho, primeiro milagre de Jesus, Maria está ali presente. E Maria crê que Jesus vai fazer algo. Mas, em algum momento, Maria também duvida.
Em algum momento ela olha e fala, tá, eu sei que ele é diferente, eu sei que o anjo me falou, mas acho que esse rapaz está passando dos limites. Ele não está dando conta de tudo que ele está fazendo, já tem gente querendo matar ele. Aí Jesus declara, só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. E quando eu olho textos como esse, eu penso que talvez o ambiente mais difícil de nós testemunharmos, é exatamente em meio àqueles que nos conhecem antes de termos sido transformados por Ele. Esse aí, quem ele pensa que ele é? Essa daí, até ontem, estava bagunçando aí. Sei lá, estava fazendo um monte de coisa. E as pessoas que te conhecem antes de Cristo olham para você e podem ter a tendência de pensar assim. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes você já julgou alguém dessa maneira? E quantas vezes você sabe que você já foi julgado dessa maneira após ter decidido caminhar com Jesus Cristo e ter sido regenerado por Ele? E aí o texto vai dizendo nos versículos 5 e 6 que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Jesus percebe que o coração deles era muito duro, que o coração deles era obscurecido. Lembre-se que Jesus sondava corações. Lembre-se que quando os fariseus, os saduceus e os mestres da lei, eles razoavam em seu íntimo, o texto diz, Jesus já sabia o que eles estavam pensando. E fala, peraí, por que vocês estão pensando isso, isso e isso? Por que vocês estão achando aí que eu estou blasfemando quando eu falo sobre perdoar pecados? Mas já que vocês têm dúvida, e para provar que o Filho de Deus tem autoridade nessa terra, eu lhes pergunto, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levante dessa cama, dessa maca e ande? E aí sim ele diz, mas para provar que o Filho de Deus tem autoridade sobre todas as coisas, então levanta e anda. Ele diz ao paralítico, ele sabe o que as pessoas estavam pensando, e ele olha para essas pessoas e percebe que efetivamente elas estão com o coração completamente endurecidos. Por quê? Porque Jesus lhes era familiar demais. E aí o texto diz algo muito triste. Na minha opinião, um dos relatos mais tristes do Novo Testamento, quando diz que Jesus, aquele que tem poder sobre a criação, aquele que tem poder sobre principados e potestades, aquele que tem poder sobre doença, sobre a morte, de certa forma é impedido de realizar milagres por causa da incredulidade de seus corações. E aí eu penso que há situações em que a incredulidade humana pode ser um fator limitador da ação de Deus. É como se Deus dissesse a esse povoado, eu queria, e eu posso. Aliás, mesmo com a incredulidade de vocês, eu continuo podendo, porque eu tenho todo o poder. Mas vocês não querem. E sabe de uma coisa sobre o nosso Deus? Ele é um Deus gentil. Ele não nos força a nada. Aliás, a grande tragédia da humanidade é essa. É que o amor de Deus se manifesta inclusive na sua gentileza, de modo que quando a humanidade rejeita o Senhor, chega a um ponto, e eu não sei qual é esse ponto, e ninguém sabe qual é esse ponto, em que ele diz, ok, então eu lhe entrego aquilo que você mesmo quer. O pior de Deus não é uma maldição que Ele pode lançar. O pior de Deus não é um castigo que Ele pode lançar sobre nós, não é uma punição que Ele pode conceder as nossas vidas. O pior de Deus é dizer o seguinte, viva do jeito que você quer então. Você quer viver longe de mim, eu lhe concedo isso. Isso é a maior tragédia que pode acontecer na vida do ser humano. E não, eu quero que vocês pensem, por mais que essa é a situação aqui, nós temos que entender o contexto. Nós não podemos fazer doutrina a partir desse episódio. O que eu quero dizer? Não é que esse episódio se torna para nós uma regra, de modo que entre os nossos nós não podemos testemunhar. Pelo contrário, porque há outros textos que vão falar exatamente o contrário. O carcereiro chega para Paulo e fala, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua
casa. Ou seja, essa grande salvação que lhe foi concedida agora, você volta para casa, meu filho, e fala com eles. Porque você não quer que eles se percam. Então, é verdade que às vezes é difícil. É verdade que às vezes as pessoas podem olhar, principalmente quem está começando a caminhar com Cristo e ter aquele sentimento de vamos ver até quando vai durar esse negócio. Vamos ver até onde vai essa empolgação. Vamos ver se isso é verdadeiro mesmo. Vamos ver se ele mudou de verdade. Vamos ver se ela foi transformada de fato. Vamos dar tempo ao tempo. E aí isso às vezes pode ser instrumento de condenação nas nossas vidas. Mas não desanime. Porque se Jesus colocou você ali, é porque Ele colocou você ali para aquelas pessoas. Então, não façamos disso uma doutrina pelo qual agora nós vamos olhar e dizer, não, então para familiar, para amigo é difícil. Não. Pelo contrário, Deus te colocou ali para a glória dEle. Agora, se por um lado Jesus tinha sempre tempo para as pessoas, por outro, Ele vivia como alguém que não tinha tempo a perder. Então ele toma uma atitude. Olha o versículo 7, o que vai dizer aqui. Versículo 7 diz que ele chama os 12 para si e ele os envia. É interessante que Jesus aqui, por mais que está no começo ainda do Evangelho de Marcos, mas Marcos corre bastante. A sucessão dos fatos ela vai se movendo quase de modo abrupto. Eu disse isso antes de nós começarmos o estudo desse Evangelho. Jesus já está aqui na segunda metade do seu ministério. Mais de 1 ano e meio se passou. Só que o que acontece aqui? Ele é o único mensageiro até então. Ele é o único que realiza milagres até então. Ele é o único que possui autoridade suficiente para realizar tudo o que estava sendo realizado na nação de Israel. Ele percorre regiões de Israel. As multidões estão crescendo. Os discípulos estão sempre ali, certo? Os discípulos estão juntos de Jesus, eles estão presentes, eles estão aprendendo, eles estão observando, mas há um ponto, e isso que nós temos que entender, isso é chave na compreensão da caminhada cristã, preste atenção. Há um ponto no discipulado em que apenas observar não é mais suficiente. Jesus não está gerando espectadores, Jesus está gerando discípulos. Isso é verdade lá, isso é verdade cá. Ou seja, esses homens já haviam sido salvos, já haviam sido regenerados, eles já haviam sido chamados para estar com Jesus, eles já haviam sido separados como aprendizes próximos do Mestre. Haviam multidões, mas Jesus passa a noite orando, ele sobe no monte, ele busca a Deus e ele escolhe 12. Aqueles homens que deveriam estar com ele em todos os momentos. Agora chegou a hora de colocar tudo isso em prática. Jesus precisava fazer crescer a abrangência da sua mensagem. Por quê? Simples. Porque tem muita gente perdida. Tinha e continua tendo. Então Cristo ele vai delegar aqui. Ele delega a autoridade, ele delega a sua mensagem, mas ele delega sobretudo a sua representatividade. O que Jesus está dizendo para esses homens agora, quando ele chama eles para si e os envia de 2 a 2, ele está dizendo, agora vocês me representam. Portanto, quem são os cristãos? Quem são os cristãos? Eu lhe digo, os cristãos são o próprio Cristo, por onde quer que eles passem. Quem é você? Quem sou eu? Nós somos Jesus. Eu vou repetir caso você ache que eu falei errado. Quem é você e quem sou eu? Nós somos Jesus no mundo. Isso é um enorme privilégio e é uma enorme responsabilidade. Se o mundo não enxergar Jesus em nós, em quem o mundo vai enxergar Jesus? Em ninguém. Se aqueles que se dizem discípulos de Cristo não transmitem o próprio Cristo, quem é que vai transmitir? Ninguém. Se nós não abrirmos a nossa boca para dizer que o mundo está perdido e que a salvação está no Mestre, quem é que vai abrir a sua boca? Ninguém. Ninguém. Quem são os cristãos? Os cristãos são o próprio Cristo por onde quer que eles passem. Não é isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, o qual você tão bem conhece? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Isto é, para mim e para você, deem um pouco de sabor nesse mundo insosso. Sejam luz nesse mundo escuro e sem referencial. O mundo está de pernas para o ar, tá ou não está? O mundo está um caos, tá ou não está? Simples, porque o mundo jaz do maligno, porque o mundo está no escuro. Essa não é uma mensagem politicamente correta, mas é a única mensagem correta. O mundo está perdido, e quando você vê pessoas, homens, mulheres, famílias que não sabem para onde ir, não sabe ser pai, não sabe ser mãe, não sabe ser filho, não sabe ser marido, não sabe ser esposa, não sabe ser tio, não sabe ser tia, não sabe ser professor, não sabe ser profissional decente, não sabe ser empregado correto. Por que não sabe? Porque não tem referencial na vida. Porque o único referencial da nossa vida é Jesus Cristo. Eles estão no escuro. E quem somos nós? Nós somos aqueles que vão colocar luz na vida deles através de Jesus Cristo. Se isso não te agonia, eu não sei o que mais te agonia. E isso é um testemunho pessoal. Aquilo que Deus tem falado ao meu coração recentemente tem me dado agonia. Esse senso de urgência que nós vamos ver inclusive ainda nesse texto, ainda essa noite. Quando os discípulos eles são enviados, eles saem com um senso de urgência. Nós não temos todo o tempo do mundo, dá para entender? Nós não temos todo o tempo do mundo, nós não temos tempo para viver um evangelho que só pensa em nós. Por que a igreja de Jesus Cristo, ou melhor, por que a igreja evangélica brasileira, com perdão da expressão, é essa desgraça? Por quê? Porque nós só pensamos em nós. Porque a gente só quer saber da nossa bênção. Porque a gente só quer saber daquilo que Deus tem para a gente. Porque a gente vem para a igreja não é para renovar o outro, é para ser renovado. E tudo bem ser renovado. Mas nós somos Jesus Cristo. O que nós precisamos? Nós não precisamos de mais nada. O Pedro ele vai falar que nos foi concedido já tudo para a nossa vida e para a nossa piedade. Por que eu digo isso? Porque eu tenho vivido a minha vida, ou tentado viver minha vida, meus irmãos, com senso de urgência. Eu não tenho tempo a perder. Quantos anos mais eu tenho? Você pode olhar para mim e pensar, você é jovem, quantos anos eu vou viver? Eu não sei. E cada dia desperdiçado não volta mais. E como é que se vive o evangelho? Não é poupando a minha vida, é entregando a minha vida no altar de Cristo para que o outro possa beneficiar-se da oferta que eu sou. É isso que o mundo precisa. Porque o mundo está sem sabor, então ele precisa ser sal. Ele precisa de sal. O mundo está no escuro, o que ele precisa? Ele precisa de luz. É só para isso que Deus nos chamou. Só para isso. Ele chama os 12 para junto de si. Ele envia de 2 em 2. E ele lhes dá autoridade sobre os espíritos imundos. Chegou o tempo dos que estavam com ele disseminarem a mensagem e pararem de serem espectadores, ou serem, perdão, pararem de serem espectadores do que Deus estava fazendo. Eu não sei como você tem vivido. E a última coisa, o último desejo do meu coração, e aquilo que eu falo para vocês, acreditem em mim, é aquilo que Deus falou para mim na preparação dessa mensagem. Eu não falo desse púlpito, se escondendo atrás desse púlpito, como alguém que lança uma mensagem para vocês, sem antes ter recebido. Eu fui exortado por Deus. Eu fui ministrado por Deus. E agora eu só transmito isso a vocês. Eu não sei como todos nós temos vivido, mas eu tenho certeza que muitos de nós são meros espectadores. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Sabe por que quem perde é você? Porque é maravilhoso ver o que Deus está fazendo no mundo, mas sabe o que é ainda melhor? Fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. É maravilhoso ver Deus transformando vidas, mas é ainda melhor dizer, eu fiz parte desse processo de transformação, não por mim, pelo Espírito Santo de Deus, mas de algum modo, mesmo que de modo ínfimo, você vai poder olhar e dizer, eu tenho alguma contribuição sobre aquela vida. É maravilhoso.
Esse princípio não era apenas para os discípulos lá, meus irmãos, é para nós. Domingo passado nós tivemos batismo aqui. Você reparou quantas pessoas estavam aqui que não fazem parte necessariamente da nossa comunidade? Amigos e familiares daqueles que estavam se batizando. Tinha gente aqui, uma senhora em específico, que falou de Jesus para alguém que estava se batizando, domingo passado, aqui. Ela falou de Jesus, se eu não me engano, 20 anos atrás. 20 anos! E ela veio aqui ver essa mulher se batizar. E quando essa mulher desceu as águas, essa que havia falado para ela de Jesus, você tinha que ver o rosto dela, a alegria no rosto dela, por ver o cumprimento daquilo que ela creu um dia, porque ela podia olhar e dizer: a obra é toda de Deus, mas eu sou grato a Deus por ter sido parte desse processo. Em um outro momento, também nesse ano, eu fiz um outro batismo, um dos mais especiais também que eu já fiz. Todo batismo é especial, cada um com a sua particularidade. E eu batizei um irmão, ele falou: tem problema em me batizar na piscina da minha casa? Eu falei: não, vamos. E ele organizou alguma coisa ali. E aí veio gente de tudo que é canto, veio um amigo de Curitiba. E quando nós estávamos falando ali do que aquele momento simbolizava, momentos antes da gente ir para a piscina e batizar aquele nosso irmão, eu me lembro que esse amigo de Curitiba, ele chorava. Ele chorava. Por quê? Porque ele disse: eu falei por 5 anos na faculdade todo dia do amor de Jesus para esse cara, e lá ele não me ouviu. Eu pensava que ele não tinha me ouvido, mas a semente havia sido plantada. E ele veio depois de tantos anos. Ele veio para testemunhar aquele momento. E foi emocionante. Meus irmãos, observar o que Deus faz é lindo. Fazer parte é melhor ainda. É muito melhor. E é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que você seja um espectador na obra dele. Deus não quer que você seja um espectador na igreja. Deus não quer que você passe por esse mundo só por passar. O que você veio fazer? Estou de passagem. Ninguém está aqui de passagem. E Jesus estrategicamente ele envia, aliás sempre envia, de 2 em 2. Jesus ele sempre envia os seus discípulos em pares. Eu creio que há uma praticidade nessa estratégia. A praticidade é que era perigoso viajar. Simples assim. Era perigoso, então viajar com uma outra pessoa é um pouco melhor. Se vier um bandido, se vier alguém, enfim, você está acompanhado. Mas de modo espiritual, por que Jesus sempre envia de 2 em 2? Porque isso é imprescindível na vida e no Evangelho. Sabe por quê? Porque Evangelho é caminhada. Evangelho é caminhada. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Nós somos seres relacionais. Quantas vezes nós já ouvimos isso? A Trindade nos cria a sua imagem e semelhança. E o que é a Trindade? É uma comunidade relacional. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em relacionamento pleno e eterno entre si. Quando Ele nos cria, ou quando ela, a Trindade, nos cria como? Como humanidade. Cria Adão e cria Eva. E por que cria Eva? Porque nunca foi bom que o homem estivesse só. Não era bom lá, não é bom aqui. Não dá para viver sozinho, gente. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que quando falamos de igreja, falamos de comunidade. Falamos de corpo. Cada um é um membro. Jesus é o cabeça. Juntos nós formamos um corpo. É por isso que quando nós falamos de igreja, nós falamos de família. E não há hipocrisia nessa afirmação, ou não deve haver. Somos família. Porque se todos oramos ao Pai Nosso, quer dizer que somos todos irmãos. E está na moda um negócio de dizer: não, a igreja não é templo, a igreja sou eu. De fato, a igreja não é templo. Mas essa história de igreja sou eu também está errada. Não existe a igreja sou eu, porque a igreja não se conjuga no singular, só se conjuga no plural. Não existe eu sou a igreja, só existe nós somos a igreja. Só existe nós somos a igreja. Eu sozinho não sou igreja, eu com o Leandro me transformo em igreja.
Por quê? Porque foi Jesus que disse que precisa 2 ou mais. Não, eu estou vivendo o meu evangelho. De repente alguém vai ouvir essa mensagem na internet, e quem sabe isso pode ser valioso também. Se há uma pessoa que ouve mensagem apenas pela internet, não se engane, você não está vivendo o evangelho. Você está pegando uma boa mensagem, está ouvindo uma boa reflexão. Eu sou da Calvary Campo, por quê? Porque eu ouço todo domingo. Não é. Se você não está aqui vivendo em comunidade, não é. Por quê? Porque isso aqui é igreja. É quando a gente se junta, é quando a gente caminha juntos. A igreja somos nós, porque o evangelho se manifesta no ajuntamento, é na coletividade. Então alguns podem até não querer precisar de ninguém. Eles podem dizer, eu não preciso de ninguém. Eu caminho sozinho, eu vivo o meu evangelho. Alguém pode não querer admitir que precisa de alguém. Ele sabe que precisa, ele sabe que sozinho é difícil, mas ele não quer admitir. Ou alguém pode pensar que não precisa de ninguém. Não, eu estou bem. Na minha caminhada, no meu evangelho, nos meus estudos em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém se basta. A Trindade é prova disso. Deus não existe, Deus Pai não existe sem o Filho. O Filho não existe sem o Espírito. O Espírito não existe sem o Pai. Nós não existimos sem um e o outro. Ninguém se basta. Ninguém se basta. Para citar uma frase de um livro que tornou-se um filme, a felicidade só é verdadeira quando partilhada. E mesmo Cristo, sendo detentor de todo poder, de toda autoridade, de toda sabedoria, de todo conhecimento, Ele delega funções. Exatamente por quê? Para que nós façamos parte daquilo que Ele quer realizar no mundo. Mais do que isso, para que você e eu tenhamos um senso de propósito. Para que você e eu cumpramos a razão da nossa existência, que é revelar Deus ao mundo. Isso me lembra de uma frase do Mark Twain, que é o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. São os 2 dias mais importantes da sua vida: o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre a razão. Em Cristo nós descobrimos a razão. Em Cristo, nós sabemos que nós não estamos aqui como fruto do acaso. Em Cristo, nós temos uma esperança. Em Cristo, nós fomos acolhidos pelo Deus eterno. Em Cristo, nós temos vida eterna. Em Cristo, nós sabemos que um dia todo choro, toda dor, todo sofrimento e toda lágrima vão acabar. Em Cristo, nós podemos olhar por além dos nossos problemas e com os olhos da fé enxergar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em Cristo. Em Cristo. Nós não estamos mais desesperados. E nós temos um senso de propósito. Porque nós agora sabemos o porquê que nós estamos aqui. Você já se perguntou isso? Qual é a razão da minha vida? Por que eu estou aqui? É o cosmos? Não é o cosmos, é Deus. Um Deus que eternamente te amou, te ama e te amará. E te criou para que pudesse se revelar a você e para que pudesse ser revelado através de você à humanidade. E as instruções de Jesus quais foram? Versículo 8. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Gente, tem tanto a dizer sobre isso. Tanto a dizer sobre esse pequeno trecho. E nós poderíamos fazer vários estudos só nisso, de verdade. Porque isso aqui é síntese do Evangelho. Isso daqui é primordial para nós entendermos a missão. Isso daqui é essencial para entendermos aquilo que realmente importa. Mas eu vou me ater à leitura de Marcos, capítulo 6, versículo 8, em uma outra versão, a versão A Mensagem, do Eugene Peterson, que consegue captar aquilo que Jesus está dizendo. Ele traduz esse texto da seguinte maneira:
Não pensem que precisarão de muito para cumprir a missão. Vocês são o equipamento. Nada de depender do dinheiro, sejam simples. Acabou. O que eu preciso para testemunhar a Deus? O que eu preciso para levar Jesus Cristo ao mundo? Eu preciso de tantos dons, eu preciso de tantos talentos, eu preciso de tantos recursos. Sejam simples. Qual é o instrumento que Deus quer usar? Você. Somente você. O que mais que Ele exige de você? Nada, senão a sua disponibilidade, tal como Isaías em dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O princípio é simples, de que a nossa dependência deve estar sempre em Deus. Isso é difícil, não é? Depender de Deus é mais fácil dizer do que fazer. A questão, de modo bem prático, não é o quanto de recurso você tem, o quanto de riqueza você tem. Porque todos nós aqui somos ricos, ok? Essa história de rico é o outro, todos nós somos ricos. Por quê? Porque riqueza nada mais é do que ter além daquilo que você precisa para a sua subsistência. Então você é rico, eu também sou. Não estou falando de linha da pobreza, não estou falando de status econômico, eu estou falando daquilo que é síntese. Ok? Porque quando nós pensamos que rico é o outro, nós pensamos que a responsabilidade do rico é fazer mais do que aquilo que nós devemos. Então, todos nós que temos mais do que precisamos para subsistir, temos em abundância, portanto, ou seja, estamos amplamente providos. Agora, há uns que são bem mais ricos, outros bem mais pobres. Isso não deixa de ser verdade. Mas a questão não é o quanto você tem. A questão é como você se relaciona com aquilo que você tem. E a questão é se você domina o recurso ou o recurso te domina. Agora, é verdade que quanto mais nós temos, mais difícil fica de depender de Deus. Não é à toa que Jesus ele fala assim: para o rico entrar no céu, amigo, complicado, hein? Mais fácil passar um camelo no meio de uma agulha. É complicado. Não é impossível, mas é bem complicado. Por quê? Porque ele tem mais dinheiro? Não. Porque é difícil depender de Deus quando nós temos mais coisas. Quanto mais nós temos um senso de segurança baseado no quê? Naquilo que temos. Quem é que precisa ter fé? No modo mais simples possível. Quem precisa ter fé é o pai de família que não sabe se vai ter a refeição amanhã. Ele precisa ter fé. Ele precisa crer que Deus vai prover. Eu e você precisamos ter fé para isso? Não. Você sabe que amanhã vai ter café da manhã, você sabe que amanhã vai ter almoço, você sabe que amanhã vai ter jantar. E glória a Deus por isso. Não está nada errado. Mas quanto mais nós temos, e você sabe que isso é verdade, quanto mais nós temos, mais difícil é depender de Deus. É por isso que Cristo deu a receita. Ele diz: não acumule, não ajunte. Use tudo que Deus tem te dado para abençoar pessoas, para cumprir a missão de Deus no mundo. Hoje eu vim a pé para a igreja. Ia ficar muito corrido para eu estava no louvor, então eu venho mais cedo para o ensaio. Ia ficar muito corrido para eu vir e depois buscar minha família e depois voltar. E aí eu falei: bom, eu vou a pé. E aí minha esposa falou: não, tudo bem, depois eu vou com o Noah de carro. O problema é que eu não vim só a pé. Eu perdi o hábito de andar. Isso já é um problema. Mas não bastasse eu ter que andar, não são tantas quadras assim, eu vim andando, já fiz isso várias vezes. Mas eu vim com uma mochila nas costas, pesada, porque eu tive que trazer o computador da igreja, eu tive que trazer uma das câmeras, eu tive que trazer as anotações, eu tive que trazer um monte de coisa, a mochila estava pesada. Aí, estou no meio do caminho, e aí eu estou pensando sobre esse texto. E eu estava refletindo e ponderando algumas coisas sobre essa realidade, sobre como cargas
dificultam a nossa caminhada. Se eu tivesse sem mochila, estava bem mais fácil. Não era fácil, mas era bem mais fácil. Agora, quando eu tenho muita coisa para carregar, a caminhada fica bem mais complicada. Eu fico mais lento. Eu me canso mais rápido. E aí eu estava pensando sobre a questão da dependência de Deus. E para fechar essa ilustração de modo maravilhoso, eu ouço uma buzina. E eu olhei, e era um amigo meu, ele falou, tá indo para a igreja? Ele nem é daqui. Eu falei, eu tô. Quer carona? Eu falei, pô, tu vai me dar carona agora no meio do caminho, 3 quadras? Ele, vou. Eu falei, então vamos embora. Eu percebi que ele só queria dar carona, e queria conversar nem que fosse 2 minutos. Eu falei, vamos embora. E aí eu entendi que a dependência de Deus é algo maravilhoso. Porque eu estava ali em espírito de oração. Falei, Deus, o que eu fiz? E aí Deus mandou um carro. Isso é depender de Deus. Se Deus tem te dado alguma coisa, seja grato. Se Deus tem te dado muita coisa, seja grato, mas distribua. Porque se você tiver coisa demais, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, vai ser difícil você confiar em Deus. Alguém já disse, ganhe muito, economize e doe. Doe para quem? Doe para quem você quiser. Doe para quem passar na tua frente, doe para quem precisa. Doe para um irmão, doe para o teu próximo. Cumpra a missão de Deus, seja aqui dentro da igreja, seja fora da igreja. Use os recursos que Deus tem te concedido como uma bênção. Não permita que isso apodreça na tua mão, em nome de Jesus Cristo. Amém? E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Mais uma vez eu volto ao Eugene Peterson aqui, quando ele lê esse versículo da seguinte maneira: então eles partiram em alegre tom de urgência, anunciaram uma mudança radical de vida. Essa é a nossa missão. Anunciar uma metanoia. Essa é a palavra arrependimento, metanoia, mudança de vida, mudança de mente. E como nós fazemos isso? Com urgência, sabendo que os dias são maus, sabendo que o fim se aproxima, sabendo que nós não sabemos quanto tempo temos e sabendo que nós não sabemos quanto tempo o outro tem. Por isso é uma missão urgente, é a missão de Deus. E eu creio que o Paulo entendeu isso. De modo que em uma das suas cartas ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu duvido que esse ai trazia uma conotação de condenação. Mas o ai de mim é o seguinte, eu preciso pregar o evangelho, porque para isso eu fui criado, para isso eu fui salvo, para isso eu fui concebido. Ai de mim. Porque senão minha vida não vai mais ter sentido algum. Você tem um vazio de sentido? Você tem arrependimento na tua vida? De decisões que você tomou? E se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás, minha vida seria tão diferente hoje? Se eu tivesse me casado com outra pessoa, não, misericórdia, irmão. Pelo amor de Deus. Se você está pensando isso, me procura depois do culto, a gente vai para o aconselhamento. Mas você já pensou essas coisas? Se eu tivesse feito aquela faculdade, aquele curso, se ao invés de ter tomado aquela decisão eu tivesse tomado outra, o que será de mim, o que é de mim? Nenhum vazio da nossa vida pode ser preenchido senão pelo senso de propósito do nosso Deus. Você pode ser o mais reconhecido na tua profissão, você pode ganhar dinheiro a dar com pau, você pode ter fama, você pode ter sucesso, você pode ter o que você quiser. Eu sei porque Salomão teve. E aí ele vai dizer, tema o Senhor o teu Deus, porque o resto, amigo, é vaidade, é correr atrás do vento, é chegar no fim da vida e ter um senso de perda de tempo. Tragédia. Tragédia. Será que eu sou capaz? Você pode pensar. Será que eu sou digno? Bom, eu me lembro de uma frase do Spurgeon que diz, o evangelho é como um leão enjaulado. Você não precisa defendê-lo, simplesmente deixe-o sair da sua jaula. Esse é o evangelho. Você solta o evangelho, e o que ele faz? Ele cumpre o seu propósito. Um leão não é um gatinho que você precisa, será que ele vai se ferir? Será que ele vai sofrer? É um leão, amigo. A presença dele já impõe uma diferença. E o evangelho é isso.
Nós não precisamos provar o Evangelho. Nós não precisamos defender o Evangelho. Nós não precisamos provar que a nossa religião, e que asco que eu tenho dessa palavra, mas nós não precisamos provar que a nossa religião é a verdadeira. Deixa o Evangelho cumprir seu propósito. Deixa o Evangelho cumprir a sua missão. Essa tarde eu ouvi uma música de 2 irmãos. Literalmente, não é irmão na fé somente, são irmãos. Os Arrais, Tiago e André. E uma estrofe diz assim: que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é. Que a palavra te desfaça e que te afogue em sua graça, pois só a cruz esconderá quem você não é. Ou seja, deixe que Deus traga a dignidade dele a você, porque é isso agora que você é Cristo no mundo. Mas e as minhas falhas, e as minhas imperfeições, e a minha falta de dignidade a partir da minha humanidade? Esconda isso na cruz. Não finja, mas pregue na cruz, naqueles cravos que perfuraram as mãos e os pés de Jesus, que as suas falhas estejam também lá. E eles iam e expulsavam muitos demônios. Esse é o verdadeiro ministério de libertação, meus amigos. Já ouviu falar em ministério de libertação? Seminário de libertação? Congresso de libertação? Curso de libertação? Estratégia de libertação? Não tem como falar isso de outro jeito. Balela. Perda de tempo. Eu vou te falar o que é libertação. Jesus Cristo. Isso é libertação. A única libertação que existe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que o mesmo poder que foi suficiente para ressuscitar Jesus dos mortos é o mesmo poder que atua em nós. Esse poder nos libertou. Esse poder é capaz de libertar a humanidade. O que nós precisamos para levar libertação à humanidade? Jesus. Simplesmente Jesus. E aí eles ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Lembre-se que nesse contexto Cristo dá a sua autoridade de modo singular, de modo especial para esses homens, para que eles pudessem manifestar sinais em Israel, para que as ovelhas perdidas de Israel pudessem crer. Isso não quer dizer que nós podemos traduzir e fazer exatamente aquilo que eles faziam, não da mesma maneira. Há um contexto missionário, um contexto evangelístico, um contexto de expansão. Mas o que isso quer dizer? Que a nossa caminhada com Cristo, além de demonstrar Cristo, o próprio Cristo, além de nos gerar dependência de Deus, além de sermos libertos e levarmos libertação, essa caminhada, essa vida transformada pelo Evangelho, ela é movida, sabe pelo quê? Por compaixão e por misericórdia. Quem somos nós? Nós cantamos no início desse culto. Nós somos a cura. Nós somos a cura para quem está doente. E por que nós somos a cura para quem está doente? Porque Jesus está em nós pelo poder do seu Espírito Santo. E aí nós nos compadecemos daquele que sofre. E há muita gente que sofre. E sabe do que eles precisam? Eles precisam de você. Eles precisam de mim. Eles precisam do Cristo que nós conhecemos. Que tal como os discípulos partiram para o cumprimento da missão, nessa ruptura de espectadores para emissários, nós possamos também viver essa mesma realidade. Porque nós não queremos viver um evangelho. Isso, não, pelo amor de Deus, não enxergue isso como um peso. Não enxergue isso como uma coisa que mandaram eu fazer. Se não for natural, tem que ser natural. Tem que ser Deus trabalhando na sua vida. Tem que ser Deus esmagando o teu coração, quebrantando o teu coração, de modo que você fale junto com Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque se não for Deus, amigo, não vai ser mais ninguém.
Se for por aquilo que tua liderança, por aquilo que eu, por aquilo que o Leandro falam, não faça. Mas que o Espírito Santo de Deus possa mover os nossos corações e nos tornar participantes cada vez mais daquilo que Ele tem realizado. Amém?